Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico do 5º ano de Medicina, agora atualmente no 10º semestre. E voltamos com mais um vídeo informativo. Tô fora do meu habitat, tô em Blumenau, tô de férias. Sim, eu tô de férias, graças a Deus. E, bom, de acordo com o meu cronograma, esse vídeo aqui deve estar indo na quarta-feira dessa semana. E a live aconteceu no sábado. Então, se você é do internato, se você está mais para terceiro, quarto ano, chegando perto do internato e quer saber um pouco mais sobre isso, fiz uma live no sábado explicando, falando meus erros, meus acertos sobre os estudos, sobre os rodízios. Então, dá uma olhadinha lá. Lá eu explico um pouco de o que eu acertei, o que eu errei nos meus estudos e como corrigir isso aí, tá bem? Também seria interessante você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e, por favor, deixar o like aqui embaixo. O YouTube está entregando melhor o vídeo quando tem curtida. Antes não era muito baseado nisso, agora é um pouquinho mais, então se você puder deixar o like aqui embaixo, eu agradeço muito, certinho? Beleza, eu falei sobre o estudo do internato na live, mas a questão é, tá, e se você está começando agora, está no primeiro, segundo semestre, como estudar? O que estudar? Então esse é o vídeo de hoje, como estudar no primeiro semestre. Eu vou ajudar você aqui com algumas matérias, algumas dicas que eu tenho, alguns erros que eu cometi e o que eu aprendi com isso. Então bora lá. Bom, eu dividi esse vídeo por matérias, tá? A primeira matéria que eu vou falar é anatomia. Anatomia foi uma das minhas melhores matérias, por mais que eu sempre tenha sido muito ruim mesmo, em decorar as coisas. Nunca foi meu melhor, até hoje eu sofro um pouco com isso nas minhas notas. Mas a anatomia foi muito bom. Por quê? Porque a anatomia eu pude perceber que ela é algo mais visual, é algo mais espaço. Tá? Eu fui o monitor de anatomia no segundo semestre, inclusive. Eu entendi que a anatomia não é só algo escrito, igual muita gente faz, fica escrevendo ou fica lendo no livro. Ela precisa ser palpada. Então, quando eu fui para o laboratório, quando eu fiz hora extra no laboratório, foi quando eu aprendi muito bem. Além disso, eu sempre tentei associar a clínica, a cirúrgica, à anatomia. Então, isso ficou um pouquinho mais fácil para mim. Fui ver vídeos no YouTube, eu fui ver vídeos de cirurgia, usei aplicativos, até posso passar um aplicativo aqui chamado Complete Anatomy. Consigo visualizar em 3D como é a parte anatômica que eu tô vendo. Então isso para mim foi muito importante e correlacionar com a clínica, com a cirurgia. Assim, focando menos na decoreba, foi quando eu consegui tirar notas melhores nessa matéria. Então eu recomendo para você não focar muito em listinhas de decoreba e ficar decorando, nossa, aqui é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, tenta ler. Eu li o Moore, que foi muito bom pra mim, ou até o Goff, que tem um pouquinho de anatomia cirúrgica e semiologia, mas quem tá um pouquinho mais na frente, tá? Quem tá no primeiro semestre ou segundo semestre, o Moore, e tentar relacionar com a clínica, entender mesmo, ler o parágrafo. Não fica vendo as imagens, como muita gente usa o Sobota ou o Netter, que fica só vendo a imagem e não faz sentido pra você. Correlaciona que vai ficar muito mais fácil. Bom, a segunda matéria que eu trouxe aqui é a fisiopatologia. Talvez ela não seja uma matéria do seu primeiro semestre, ou talvez você nem tenha essa matéria. É uma matéria que eu tenho no meu curso, que não é só a patologia, é fisiologia com a patologia, é pelo nome, olha só, né, fisiopatologia. Então, qual que é a questão dessa matéria? Essa matéria, ela é um pouquinho mais de compreensão, diferente de anatomia, que tem um lado decoreba muito forte. A fisiopatologia, você vai relacionar muito com a fisiologia, que eu vou falar depois. Você vai ter que criar na sua cabeça um caminho, uma trajetória. E pra mim era essa a melhor forma de aprender. No ponto A, tinha a pessoa da forma X, nesse ponto A, ela ia para o ponto B, o que acontecia com ela, o que acontecia com a célula no ponto B, que fazia alguma coisa com a célula no ponto C, que fazia no ponto D e que a pessoa virava Y, entendeu? Então, esse caminho todo, alterações de ambiente, alterações do conteúdo da célula, do pH da célula, causavam na pessoa no geral para dar esse processo fisiopatológico. Aí que entra o aprender e o ler, e na minha opinião o Robbins é um bom livro para isso, tá? Eu tenho alguns outros livros que eu não lembro de cabeça, faz muito tempo que eu já tive essa matéria, mas se você quiser, manda aqui nos comentários pra mim, que eu vou atrás desse drive que eu tinha e coloco ali embaixo, tá bom? Manda aqui nos comentários que eu vou atrás desse livro. Então, nesse ponto, escrever, ler, pegar resumos, seja um negócio importante. Não tão a prática, não tão decoreba, mas entender o processo como um todo. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre esse conceito mais no final, guarda lá. Bom, a terceira matéria é a histologia. A histologia, ela se aproxima um pouco mais com a anatomia. Foi uma matéria que eu tive um pouquinho mais de dificuldade, por quê? Porque ela tirou essa parte palpável da anatomia. Por mais que tenha as lâminas e tudo mais, pra mim não era tão claro, não era tão lógico como a anatomia é. Então, eu sofri um pouco mais. O que me ajudou mais na reta final, que foi quando eu consegui aprender melhor essa matéria, e juro pra você, eu tentei aprender de várias formas diferentes, foi o desenho.
tá? Foi também juntar com a prática, era pegar e desenhar o que eu tava vendo na lâmina e ver cada ponto. Antes disso eu não tava aprendendo nada, a minha prova, na minha faculdade, dividiam anatomia, fisiologia e histologia em uma prova só, juntava os três. Nessa junção, eu me garantia em anatomia e fisiologia para poder ir um pouco pior em histologia. Quando eu comecei a desenhar, quando eu cheguei mais perto do final da histologia, eu aprendi a estudar e deu melhor, tá? Deu muito certo. Mas uma coisa boa também é usar o Anki. Eu sei que tem gente que usa, mais pra frente no vídeo eu vou falar dele, então calma lá. Bom, fisiologia. Fisiologia, como eu falei da fisiopata, a fisiologia é muito importante também. E fisiologia é o Guyton. Não adianta, é dormir com o Guyton, é abraçar o Guyton, é cheirar o Guyton, é comer o Guyton, é tudo com o Guyton. O Guyton é o livro que vai te guiar e, na minha opinião, é a leitura também. Lógico que tu pode associar outros recursos para você ir aprendendo e não esquecer durante o processo. Mas o Guyton é a parte principal, tá? Esquecendo um pouco a aula, o que eu faria e o que eu demorei para aprender, que se eu tivesse feito desde o começo teria me dado muito bem. Era uma matéria que eu ia bem sim, tá? Eu iria pro YouTube, tem muito vídeo, tem o canal nossa, Armando alguma coisa, é um gringo, eu acho que ele é indiano. Que é um canal muito bom, que ele vai desenhando passo a passo. Tem o Ninja Nerd também, que é muito bom. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição. Esses dois canais, eles são muito bons para você entender o processo. Eu iria pro Guyton, do Guyton pro YouTube, do YouTube eu iria ou pro Anki ou pra questão. Questão é muito importante e deve ser feita, da minha opinião, desde o começo, tá? Não é só no final, não é só focado na residência, a questão é muito importante. Falando um pouco agora sobre biofísica e biomol. Bom, a biofísica e a biomol, elas não são as matérias principais, elas vão juntando às vezes em outras matérias. O que eu acho importante delas? Você entender o fundamental. Tá? Entendendo o fundamental, entendendo como funciona, você consegue juntar outras partes, porque ela tende a linkar muito a anatomia, a bioquímica, a fisiologia, e ela vai entrando junto, assim como a biomol. Para entender a fisiopatologia, a biomol tá junto. Então, você entendendo essas matérias, as outras vão junto com você. E para essas duas matérias, eu recomendo fortemente o YouTube, o Sanar, o Jaleco, que são plataformas que ajudam muito bem. Livro, eu não cheguei a pegar muito fortemente em livro, eu peguei mais slides e vídeo no YouTube e acabei me dando muito bem, tá? Eu acredito que se você quiser aprofundar um pouco mais, se sentir um pouco de dificuldade, pode ir para esse recurso, mas não foi o que eu fiz, tá bom? Bom, essas são as matérias principais. Falando agora um pouco sobre os recursos, tá? Um dos recursos que eu falei aqui é o Anki. Bom, para quem não sabe, o Anki é uma plataforma de flashcard, tanto aplicativo quanto site. Lá te permite criar flashcards com textos e com imagens. Aí que entra a parte da histologia que eu falei. Para anatomia eu não recomendo muito, porque entra na parte da decoreba, que eu falei que eu não recomendo para vocês, que eu acho que a anatomia tem que ser vista de uma forma completa com a clínica e a cirurgia. Mas para histologia vai muito bem. A lâmina ali, você preenche os espaçozinhos e você consegue criar um flashcard de histologia com isso, tá bom? Acho muito importante você fazer esses flashcards e usar a repetição espaçada. Inclusive eu tenho um vídeo explicando só isso, vai estar passando por aqui, vai estar no cardzinho, que é uma forma de estudar com repetição espaçada e com o Anki. A segunda forma é resumo. Resumo não é o método que eu mais recomendo, por quê? Eu acredito que resumo pode se perder, não todo mundo, mas muita gente faz isso, se perde no estudo passivo, que é o que? Você pega o que está no slide, pega o que está no livro e copia, você não raciocina em cima. E ficar nesse estudo passivo é muito ruim, porque a gente se engana, a gente perde tempo e a gente faz coisas que não precisava fazer. Às vezes eu vejo pessoa que passa 1 hora digitando o resumo dela para depois imprimir, para depois colorir, não sei o que, e é tudo passivo. Essa pessoa só começou a ir bem na prova quando ela saiu e começou a fazer outros métodos, tá? O resumo pode ser uma boa ferramenta caso você queira usar de uma outra forma. Às vezes você viu uma aula, ou viu um vídeo, ou leu alguma coisa no livro, fecha tudo e começa a escrever o que você lembra e depois vai complementando, pode ser uma boa saída. Quer usar o resumo? Usa, mas cuidado para não se perder no estudo passivo. Aplicativos, eu vou aqui falar sobre aplicativos e vídeos no geral, tá? O YouTube é muito importante, vou deixar alguns links aqui embaixo que eu uso para estudar, mas também aplicativos, principalmente de imagem, de anatomia, de histologia, de raio-x inclusive, né, de parte de laboratório, toma raio-x, eu acho que podem ser ferramentas muito úteis. Tem no meu Instagram alguns aplicativos que eu falo sobre como estudar sobre isso, e o que eu lembrar também vou deixar aqui embaixo. Se quiser alguma recomendação, ou se tiver alguma recomendação, manda aqui pra gente também, fazendo um favor. E agora o ponto mais importante, que eu também citei lá no vídeo sobre repetições passadas, se você não assistiu, vai lá assistir. Questões. Eu acredito que questão ela deve ser feita desde o começo. A gente perde um pouco, a gente vai no cursinho geralmente fazendo questões, e quando entra no internato volta a fazer pensando na prova de residência.
Mas fazer questões eu acho um negócio muito importante. Por quê? Porque é a forma de consolidar a sua informação, consolidar aquilo que você consumiu de informação. Tem plataformas como o Sanar, como a Jaleco, que tem algumas questões, mas também tem plataformas como a MedSimple, que tem um bloco gigantesco de questões. Eu hoje uso a MedQ, mas por quê? Porque meu foco é na residência. Então é uma prova específica, então eu tenho que usar um conteúdo, material específico. Para questões no geral, tanto provas antigas dos seus veteranos é muito importante, deve ser vista assim, quanto essas plataformas como o Sanar, como o Jaleco, e principalmente foi que eu senti melhor, que eu usei e gostei mais, foi a MedSimple. Vou deixar o link deles também aqui embaixo. Eles estão fechados agora, mas eles devem abrir em começo de agosto, dá uma olhadinha depois. Bom, no mais é isso, eu falei de forma bem básica sobre o estudo. Eu tenho vídeo sobre a plataforma Jaleco, eu tenho vídeo comparando o Jaleco com a Sanar e tenho vídeo falando sobre os estudos. Vão estar tudo aqui embaixo, vai estar tudo passando no meu canal, dá uma olhadinha ali. Se tiver alguma recomendação, se tiver algo que eu não falei e você quiser, comenta aqui embaixo para ajudar quem está assistindo e também para eu poder tirar alguma dúvida de vocês. Tá bom? Tamo junto e é isso. Valeu, até semana que vem.